Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Nós estamos estudando a questão 119 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Em outras palavras, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Olha, a gente tem que passar pela terceira ordem, que são os espíritos ainda impuros, em que há predominância da matéria, o desejo, às vezes, do mal, o egoísmo, o orgulho, as paixões, são dominantes nesses espíritos que somos nós, aqui na Terra. Em seguida, nós vamos progredir e chegar à segunda ordem, a categoria dos bons espíritos, espíritos em que o desejo do bem é predominante neles, ou seja, o desejo de fazer o bem ocupa a maior parte do pensamento, predomina na sociedade em que eles vivem, a harmonia, o trabalho no bem é uma realidade na qual eles vivem. Mas ainda existe alguma influência da matéria. Até se chegar, essa evolução continua, até se chegar à categoria da primeira ordem, que são os espíritos puros, espíritos em que não há influência da matéria no espírito. Nesses espíritos que estão em contato direto com Deus, o bem, só existe o amor, o bem, as virtudes nesses espíritos, pela condição que eles chegaram. Então Kardec, de certa forma, pergunta o seguinte, escuta, a gente quando está na terceira ordem, nós estamos aprendendo, somos ignorantes, a gente sofre, a gente pratica o mal, a gente erra e tudo mais. Quando a gente está na segunda ordem, apesar de haver o desejo do bem, apesar que eu quero ser um bom espírito, eu quero fazer o bem, eu procuro harmonia, eu ainda tenho influência da matéria. E, de certa forma, isso significa sofrimento. Então, por que Deus, que nos ama, já não nos cria espíritos puros? Por que ao invés de sermos criados espíritos simples e ignorantes, por que nós não somos criados como espíritos puros? Ou seja, que Kardec pergunta é o seguinte, escuta, já que Deus pode tudo, por que eu tenho que entrar na escola, no jardim de infância, e passar por todas as dificuldades do aprendizado, ter que estudar, passar noite de sono, tirar nota baixa, frequentar as provas? Por que eu já não sou criado, já formado na faculdade? Que aí me poupava todo esse sofrimento. Na realidade, essa pergunta, ela traz consigo, um outro questionamento filosófico de muito tempo na humanidade e que não é simples de se entender. Ou seja, Kardec, na sua inteligência, na sua perspicácia, ele está tirando, vamos dizer assim, dos espíritos uma resposta a um questionamento muito importante e que não tem uma resposta definitiva e clara dentro do pensamento filosófico humano, que é o seguinte: se nós concebemos Deus como uma criatura do supremo bem, que ama todos os seus filhos, por que Deus permite a existência do mal e do sofrimento? A pergunta é muito boa, para a gente
pode pensar com simplicidade nela, mas a pergunta ela é profunda. Ou seja, se Deus nos ama a todos, primeira coisa, por que ele permite que nós soframos? Por que ele permite que uma criança nasça com um problema sério de saúde, sem ter feito mal a ninguém? Ela vai passar por todo aquele sofrimento, às vezes, nasce com um câncer difícil, vai ter que passar por um tratamento doloroso, complicado, imputando também sofrimento aos pais, né? Por que Deus permite que isso aconteça? Outra coisa, se Deus nos ama, é o questionamento filosófico. Por que ele permite que eu faça mal a alguém? Essa pessoa a quem eu prejudiquei não era filha de Deus? E tudo não acontece por permissão de Deus? Então por que Deus permite? Se ele ama, por que ele permite que o seu filho sofra? Sendo que o próprio Jesus vai dizer o seguinte: olha, se o seu filho te pede um peixe, você não dá uma serpente para ele. Se o seu filho te pede um pão, você não dá uma pedra. Então, qual a lógica disso? Qual é a lógica de se tudo acontece sob a permissão de Deus? Tudo acontece no universo porque Deus assim o quis. O mal foi um desejo, o mal eu digo no sentido sofrimento, a gente sofrer ou a gente fazer alguém sofrer. O mal existe porque Deus quis o mal? Então essa resposta ela é complicada do ponto de vista filosófico, porque às vezes a gente pode esbarrar, não, isso acontece por causa do livre-arbítrio humano. Sim, acontece pelo caso do livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Mas não pode se restringir só a isso, porque esse argumento ele é derrubado do ponto de vista filosófico. Peraí, mas só o livre-arbítrio vai explicar isso? Só porque eu sou livre para fazer o que quiser? Então eu sou livre para sofrer, mas eu sou livre para fazer alguém sofrer? E por que Deus não cuidou daquela pessoa? Por que Deus permite que um Hitler faça 6 milhões de judeus serem sacrificados? Né? Então, eu tenho o livre-arbítrio de fazer o outro sofrer também? Então a filosofia se perde um pouco nesse dilema, né? Porque assim, ou então eu vou dizer que Deus não existe, ou que Deus é injusto, ou que algo aconteça no universo e que não está sobre o domínio de Deus, então Deus não é onipotente. Ou seja, é difícil resolver essa equação com tantas variáveis, atendendo a todas elas, estou falando do ponto de vista filosófico humano. E é o que Kardec, de certa forma, pergunta aqui também. Peraí, já que eu vou ter que passar pelo sofrimento, para eu chegar à primeira ordem, eu vou ter que passar pela terceira e pela segunda. Isso implica em dor, em dificuldade, em momentos de ignorância em que eu vou sofrer e vou fazer as outras pessoas sofrerem. Por que Deus já não me cria já puro? Então está nesse dilema a grande questão. E a doutrina espírita vai nos ensinar primeiro o seguinte: todos esses dilemas colocados aí pela filosofia, só podem ser compreendidos e só vão ser resolvidos quando nós entendemos que o homem não é criado ali no momento do seu nascimento. É preciso compreender, e é o que elucida a doutrina espírita, que nós somos um espírito em uma trajetória evolutiva, e mais, que não é apenas o espírito que evolui, não é apenas um indivíduo, a pessoa humana que está evoluindo. A própria doutrina espírita vai nos ensinar que todo o universo, todas as criaturas
estão em evolução. Mesmo o animal mais simples, o irracional, desprovido de total inteligência, aquele animalzinho que não tem condição nenhuma de raciocínio, tem as emoções, às vezes o irracional lá, o réptil que não tem emoção nenhuma e tal, ele é um ser em evolução. Nós ainda não temos condições de entender como se dá o nascimento do espírito como indivíduo. Os espíritos deixam isso muito claro no Livro dos Espíritos. Esse rubicão, esse limite em que nós nos tornamos indivíduos, seres pensantes, individuais e com emoção, nós ainda não entendemos, não compreendemos e com dificuldade nós vamos aprender isso no futuro. Porque é uma compreensão que está além do nosso limite hoje, no momento que nós passamos. Mas é preciso entender, então, com essa concepção que nós somos espíritos, que saímos da mais completa ignorância, em que esse trânsito para a suprema perfeição possível de um espírito, que é estar em contato direto com Deus, é o espírito totalmente desprovido da matéria. Nós estamos falando de coisa de bilhões e bilhões de anos, algo que está além da nossa compreensão como ser humano, é que esse caminhar proporciona ao que os espíritos vão colocar aqui na resposta, em que eles dividem a resposta em 3 fases. Por que é que nós temos que passar, então, entre aspas, pelo mal, pela ignorância, pelas dificuldades, por tudo aquilo que essa condição inferior proporciona? Então, primeiro, se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar todos os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento da luta? Nós, enxergando na perfeição relativa dos espíritos, né, nós seremos também co-criadores do universo. Nós participaremos da co-criação. Nós chegando à evolução, em que nós vamos, entre aspas, gozar das benesses da espiritualidade, eles estão dizendo o seguinte: olha, como que você espera gozar da suprema felicidade sem ter feito nada por isso? Sem ter merecido? É um caso, isso é relatado em alguns livros, mas se eu não me engano, no livro Há 2000 anos, em que mostra o desencarnar ali de alguns cristãos, dos primeiros cristãos no circo romano, tal. E há um momento em que um personagem da história, na hora que ele desencarna ali no circo, sobre a luta com as feras, né, e ele é recebido na espiritualidade, em que ele contempla o mundo espiritual e a paz em que ele vivia, ele exclama o seguinte: olha, o preço que eu paguei, eu sei, no sentido da vida difícil, das dificuldades da vida, é tão pequeno em comparação com a felicidade que eu estou recebendo agora, que eu faria 1000 vezes mais, né, para poder merecer isso. Ou seja, nós, quando chegarmos à condição de espíritos mais felizes, nós vamos entender que o preço, entre aspas, né, as dificuldades que nós passamos, ou seja, a luta que nós vivemos, é tão pequena comparada com a felicidade dos espíritos puros, que nós vamos falar: poxa, mas o ingresso é muito barato para o que a gente está vivendo. Então, esse merecer, ter feito por
merecer aquela felicidade é algo que o Espírito também deseja, porque a nossa consciência ainda é muito curta, nós somos como crianças, né? Espiritualmente falando. Então a gente acha que o sofrimento, a dificuldade, a gente só vê o lado do sofrimento, dos nossos desejos negados. Quando a gente perceber a felicidade que a gente vive e viverá, a gente fala, bom, isso não é nada perto do que eu vou receber. Né? O segundo ponto que eles colocam na resposta a Kardec é o seguinte: demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Se Deus nos houvesse criado já puros e perfeitos, praticamente nós seríamos todos iguais, porque eu não tenho defeito, então todos somos iguais. O que eles estão explicando é o seguinte: olha, a sua vida, a sua história como ser, te torna um ser individual, te torna uma personalidade diferente de outra pessoa. Todos teremos as qualidades nobres, teremos as virtudes, mas cada um de nós será um ser com as suas características, com os seus méritos próprios, com as suas lutas. A história de vida de um será diferente da história da vida de outro. E isso vai nos tornar individuais, ou seja, nós temos as nossas características e assim teremos na perfeição. E o terceiro ponto que eles colocam, acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Alguns livros também nos indicam que todos os espíritos dentro da escala evolutiva têm o seu papel no universo. Nós não sabemos que dentro da biologia, todos os animais, eles fazem parte de uma cadeia de equilíbrio, ou seja, a gente não pode extinguir uma espécie sem afetar a outra, porque todos nós estamos existe uma interdependência entre todos os seres vivos, em que a existência de um depende da existência do outro. Dentro da espiritualidade, todos os espíritos têm o seu papel dentro da criação. Nós vamos ver que às vezes até os espíritos ainda mais simples, aqueles espíritos que são no princípio da sua educação espiritual, que, por exemplo, os espíritos que nós chamamos de elementares da natureza, ou seja, espíritos que ainda vivem dentro das florestas, das matas, que ainda estão nos rudimentos da inteligência, estão aprendendo as linhas de raciocínio que nós já temos algum domínio, ou seja, eles estão ainda no início desse aprendizado, né? Mesmo esses espíritos têm a sua função na natureza. Por exemplo, cabe a eles cuidar de animais, cuidar de plantas dentro do seu sistema biológico. Então eles vão cuidar ali dos instintos, cuidar de manadas, cuidar de agrupamentos de animais. Por quê? Porque é a função deles. E assim, cada um de nós, desde aqueles mais simples aos cristos do universo, temos a nossa função no universo. E é isso que a espiritualidade, então, está nos ensinando. Então, a nossa evolução, além de ser para a nossa felicidade, é para o cumprimento das leis de Deus. E vamos lembrar sempre, as leis de Deus, a forma como Deus constituiu o universo e o funcionamento do universo são perfeitas. Quando nós achamos que Deus fez alguma coisa errada, é porque nós estamos olhando errado, estamos interpretando errado. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.